Olá, boa noite. Eu sou o professor Diego e a gente vai dar sequência ao nosso estudo sobre os critérios de divisibilidade. Agora a gente vai estar falando sobre o critério de divisibilidade do número 10. O número n qualquer vai ser divisível pelo número 10 quando o último algarismo da direita for o zero. Se a gente for analisar pensando em critérios de números primos, o número ele vai ser divisível por 10 quando ele for divisível ao mesmo tempo por 2 e por 5. O número ele é divisível por 2 quando ele é par, ou seja, quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. O número ele é divisível por 5 quando ele termina ou em 0 ou em 5. Para ser divisível por 10, tem que satisfazer esses dois critérios ao mesmo tempo. Ou seja, tem que terminar, o número tem que terminar em 0. Por exemplo, 579 não é divisível por 10, porque termina com o algarismo, com dígito 9. Para ser divisível por 10, teria que terminar com o algarismo 0. E segue o esqueminha do resto. Na verdade, como o último algarismo ele tem que ser 0, o resto de uma divisão de um número qualquer por 10, o resto vai ser sempre esse último dígito, né? Esse aqui é o resto da divisão. E seguindo o mesmo padrão, a gente consegue descobrir um critério de divisibilidade pelo 100. Então, seguindo a ideia do 10, porque 100 é 10 ao quadrado, um número n qualquer vai ser divisível por 100 quando seus dois últimos números algarismos da direita forem 0, 0. Então, o número pode ter uma infinidade de algarismos. A gente só precisa estar olhando para os dois últimos algarismos do número. Se esses dois últimos algarismos forem 0, 0, o número vai ser divisível por 100. Para estar descobrindo o resto da divisão, é a mesma coisa, a gente só precisa olhar os dois últimos números. Como para ser divisível por 100, os dois últimos têm que ser 0, 0, vamos supor que eu tenha lá 4.589. Aí eu te pergunto, esse número ele é divisível por 100? Não, ele não é divisível por 100, por quê? Porque os dois últimos algarismos dele são 8 e 9, formam 89. Ah, tá. Mas então qual é o resto da divisão desse número por 100? É o próprio 89. Tá? A regrinha do 10, do 100, eu acho que elas são simples assim como a do 2, né? Ai, ai. Ou seja, de um modo geral, a gente consegue generalizar, da mesma forma que a gente generalizou os outros casos, a seguinte situação. Se a gente tem... Quando é que um número vai ser divisível por 10 elevado a p? Quando os p últimos algarismos do nosso número forem 0. Se eu perguntar para vocês se 8.100 divide 8.000, para que 100 divida 8.000, os dois últimos algarismos desse número precisam ser 0. Aqui, os três últimos são 0. Ou seja, o 100 divide 8.000 e o 1.000 também divide 8.000. Tá? Então, de novo, a gente só precisaria
fazer com que os dois últimos números fossem zero para que esse número aqui, para que o 100, dividisse o 8.000. Eu espero que essas regras tenham ficado claras. E até a próxima. Um abraço, pessoal.